Caros alunos, nós vamos dar início às apresentações da semana 3, dando continuidade à disciplina Redes Avançadas. Hoje nós vamos falar a respeito de administração e operação segura de redes e sistemas. Uma das preocupações que o usuário deve ter é com a educação que vai ser dada aos usuários que vão efetivamente utilizar a rede. Tem-se observado que grande parte dos problemas de segurança eles são originados na rede interna da organização. Então, nem sempre os problemas que acontecem na rede, problemas relacionados à segurança, são ataques oriundos da rede externa. Muitos ataques são oriundos dos próprios usuários da rede interna. Às vezes causado por desconhecimento de alguns conceitos ou alguns procedimentos básicos de segurança na rede, ou mesmo a utilização de engenharia social, que nós veremos um pouco mais à frente. A engenharia social é o termo que descreve o método de ataque onde se faz uso da persuasão, muitas vezes utilizando a ingenuidade ou desconhecimento do próprio usuário, buscando a confiança desse usuário para obter informações privilegiadas. Por incrível que pareça, é muito comum a utilização de nomes do usuário, nome de parentes, datas de nascimentos, informações relevantes que o usuário acaba utilizando para aplicação em suas senhas, e com isso fica fácil detectar essa senha usando regras de engenharia social. A maior parte dos ataques vindos da rede externa normalmente são oriundos da utilização de engenharia social. Vamos ver alguns exemplos de e-mails que são transmitidos para o usuário, em que fatalmente faz com que o usuário faça acesso a essas informações. Este exemplo, por exemplo, fala a respeito de que alguém que enviou um e-mail para você, fala dos pensamentos, fala de sonhos, onde uma situação que dificilmente o usuário não tenha passado. E, claro, no final oferece um book de fotos para que o usuário clique nesse item. E o booking de fotos se remete a um arquivo executável, onde se o usuário clicar nesse book de fotos, fatalmente ele vai estar contaminando a sua máquina com algum malware ou com algum sistema que vai ser instalado, deixando a sua máquina vulnerável. Neste outro exemplo, muitos com certeza já receberam esse e-mail, fala que você está sendo traído, então dificilmente uma pessoa não vai clicar num e-mail desse. Diz que é um amigo, se dizendo um falso amigo, dizendo que está sendo traído, e oferece para o usuário as fotos dessa traição. E essas fotos têm um arquivo zipado, e se a pessoa baixar esse arquivo zipado, fatalmente vai estar infectando a sua máquina com algum malware ou um backdoor instalando na sua máquina. Então vejam que a utilização das mazelas humanas que são utilizadas para fazer encaminhamentos de e-mails, onde por trás tem uma outra intenção. Bom, um outro fator importante relacionado à segurança de rede é fazer a sincronização dos relógios. Muitos sistemas dependem especificamente da hora do sistema onde estão armazenados as suas informações. Por que é importante a sincronização dos relógios? É porque tudo que você faz na rede é registrado. No momento que você cria um arquivo, no momento que você copia, apaga, faz uma movimentação de arquivo ou uma alteração de um arquivo, essa informação fica registrada no sistema. E esse registro é utilizado o relógio do seu computador para você registrar aquele momento que executou efetivamente a operação. Então é interessante que sempre o relógio do sistema esteja sincronizado. Então tem um protocolo específico de sincronização do relógio, como é o NTP, que ele vai ser importante para manter o relógio do seu computador atualizado. Então, desta forma,
com o NTP em funcionamento, todos os registros que são feitos, a movimentação de arquivos, alteração, deleção, ficarão registrados com o horário correto. Uso de contas privilegiadas, né? É comum acontecer de, num sistema, você ter várias pessoas responsáveis pela administração da rede. E é difícil, né, manter o registro de quem efetivamente executou determinada tarefa. Então convém você fazer o quê? Você desabilitar as contas de administrador ou as contas chamadas de root e utilizar as contas pessoais de cada um com privilégios específicos. Então você altera o privilégio da conta de um determinado usuário, colocando com privilégio de administrador, deixando, né, desabilitadas as contas de administrador e de root. Muitos dos ataques, né, são feitos em cima dessas contas que são conhecidas, né, por padrão. A conta admin, por exemplo, a conta root, né, é muito conhecida, e a primeira tentativa de alguém que vai estar tentando fazer acesso no seu sistema, ele vai utilizar essas contas, né, padrões que normalmente são utilizadas no sistema. E por segurança, cabe a você desabilitar essas contas e dar privilégios específicos de administrador para essa conta do seu usuário. Registro de eventos ou o registro de log. São os registros de todas as atividades que são executadas no seu sistema, no seu computador, nos servidores, né, em qualquer situação. Tá? Então, todos os registros relativos também a incidentes de segurança, normalmente gerados por Firewall, é importante que você faça o registro desse log, né? Ou por Firewall ou por sistema de detecção de intrusão. Para que você possa depois fazer uma verificação desses registros para saber se houve algum tipo de ocorrência de tentativa de acesso indevido ao seu sistema. Aí os logs são importantes para que você possa fazer esse registro. Praticamente todos os sistemas operacionais, como o Windows Server, né, e o sistema Linux específico para servidor, possui essa possibilidade de garantir o registro de logs dos sistemas. O Firewall. O Firewall nada mais é do que um dispositivo normalmente constituído pela combinação de um software e um de hardware, utilizado para dividir e controlar o acesso à sua rede de computadores. Nós temos também o Firewall pessoal, que é um software, um programa que é utilizado para proteger um computador específico de acessos indesejados por usuários vindos da internet. Então, o Windows, por exemplo, tem um firewall pessoal que é instalado por padrão no seu computador para garantir algum tipo de segurança. Mas a gente está falando aqui especificamente, né, em firewall que você vai utilizar em redes de computadores para garantir os acessos indevidos a toda a sua rede. Já o sistema de detecção de intrusão já é um programa ou um conjunto de programas cuja função é detectar alguma atividade incorreta, maliciosa ou anômala na sua rede. Alguma coisa que chame a atenção. Então, um sistema de detecção de intrusão já é um sistema mais completo, né? Ele não só faz a proteção da sua rede, mas ele faz uma verificação de todas as atividades que estão sendo efetivamente executadas na sua rede para garantir algum tipo de proteção, né? Então, eles podem ser instalados de modo a monitorar as atividades relativas a um computador ou uma rede específica. Então é muito importante, né, que se você tiver oportunidade de fazer a instalação do sistema de detecção de intrusão, para que ele faça o monitoramento da rede para verificar as atividades anômalas, né, aquelas não comuns que estão acontecendo na sua rede. O armazenamento de logs. Tradicionalmente, os logs eles são armazenados em disco, né? Então, um espaço próprio que é separado para poder fazer o armazenamento desses logs, onde você guarda essas informações. Bom, mas aí você tem que ter uma preocupação. Basicamente, os logs, normalmente, eles são gerados diariamente. Então, gerado a cada dia, são gravados logs. E
vai gerando, né, arquivos que vão sendo armazenados no seu computador. E é preciso que eu faça um esquema de rotação, né, desses logs. Ou seja, eu mover para uma determinada parte, em geral uma parte separada, né, não deixar no disco, fazer um armazenamento num backup, numa fita, ou em um outro dispositivo, num CD ou um DVD. Leve esses logs mais antigos e você mantenha no seu computador, né, os logs mais novos. De forma que, se houver necessidade de recuperar um log mais antigo, você não vai perder, né, os registros que anteriormente, né, foram armazenados. Então você tem a possibilidade de garantir, né, o acesso a esses registros, buscando as informações no backup. Então, o armazenamento de log depende também de um bom esquema de backup, um esquema de cópia de segurança, para poder permitir que você possa fazer acesso, né, a esses arquivos posteriormente, quando houver necessidade. Por que é importante, né, fazer o monitoramento do log, né? Então, é claro que, havendo algum tipo de ocorrência, a primeira possibilidade que você tem é fazer acesso aos logs para verificar, né, se existe algum registro daquele evento que ocorreu. Então é importante que você adquira o hábito, né, de inspecionar esses logs. Então não adianta só armazenar o log e não fazer nada. É preciso que você armazene e faça uma verificação desses logs. Pelo menos uma vez por dia, né? Então precisa algumas vezes até analisar com mais frequência para investigar qualquer registro, né, que pareça incorreto, né, ou anômalo nesses logs. Então qualquer coisa fora do padrão, fora do comum, é preciso que você investigue, né, nesses logs, procurando identificar algum padrão de comportamento anormal no seu sistema. Bom, vamos comentar agora a respeito do DNS, o Domain Name System, ou o Sistema de Nome de Domínio. O Sistema de Nome de Domínio é um protocolo importantíssimo e precisa estar configurado em qualquer computador que tenha acesso à internet. O Sistema de Nome de Domínios, ou DNS, ele vai implementar um serviço distribuído para a resolução de nomes e outras informações correlatas. Quando você usa qualquer navegador para acesso à internet, em geral você informa na barra de endereço um nome, por exemplo, do IFPA, www.ifpa.edu.br. O computador, ele não conhece aquela informação. O computador, ele só conhece endereçamento IP. Então, para que o computador saiba qual o endereçamento IP que corresponde àquele nome que você digitou, ele vai procurar o servidor DNS configurado na sua máquina para poder informar qual o endereçamento IP que corresponde àquele nome. Então, é feita uma estrutura, né, em forma de banco de dados hierárquico e distribuído, onde cada servidor é responsável por manter uma tabela de IPs com o nome dos domínios ou dos subdomínios. No caso dos domínios do Brasil, né, o registro.br armazena as informações de todos os domínios, né, cadastrados no .br, e onde ele fornece a informação correspondente a qual nome e qual IP está relacionado para aquele domínio. Então, basicamente, o DNS ele vai fazer o trabalho de converter nomes de máquinas em endereçamentos IPs. Então, ele vai transformar aquele nome num endereçamento IP, ou vice-versa. Ele vai transformar um endereçamento IP em nome de máquina, o chamado reverso. Tá? Então, existem as duas possibilidades. De você digitar um endereçamento IP e o DNS fornecer para você o IP correspondente àquele nome, ou então eu tenho o endereçamento IP e desejo saber o nome que esteja relacionado. Aí, no caso, o reverso. Então, ele vai permitir que você consiga obter essa informação. Bom, o DNS, como o próprio nome, né, foi colocado, que ele é uma árvore distribuída de forma hierárquica, ele sempre começa pelo raiz. Observando na imagem, né, representada na figura,
nós temos aqui o raiz, que é o ponto, que é o root domain, que é o domínio root, né? É o principal. Abaixo do domínio root, nós temos os domínios de primeiro nível, ou top level domain. Que aí, por exemplo, o DE, o BR, o NE, o .com. Abaixo do BR eu tenho todos os outros subdomínios, né? Que é o segundo nível de domínio, .com, .edu, .gov. E abaixo, né, do .edu nós temos, por exemplo, do IFPA. Então nós temos uma árvore hierárquica onde todas as informações são colocadas. A princípio, nós temos 13 servidores de nome raiz, né, o top level domain, no mundo, distribuídos pelo mundo. Observem na imagem, né, aqui estão todas as regiões, né, do mundo, e nessas regiões nós temos os 13 servidores de nome raiz, onde tem as primeiras informações. Então, quando você vê um nome, www.fpa.edu.br, a leitura sempre vai ser feita da direita para a esquerda. Então, muito embora não apareça, depois do BR tem um ponto, que representa o domínio raiz. Então, de primeira coisa, ele vai lá no domínio raiz, perguntar quem é o BR. Encontrou o BR, ele pergunta o próximo, o .edu. Encontrou o edu, ele pergunta o próximo, o IFPA. Então é dessa forma que ele busca a informação. Então, lá nos 13 servidores de nome raiz, os top level domain, se encontram as informações somente onde está o BR. Como é que acontece essa consulta? Nessa outra imagem representa a consulta do DNS. Nós temos aqui a figura do resolver, que seria o usuário, e esse usuário está conectado a um servidor de nome. É preciso que cada máquina que esteja na internet esteja configurada um servidor de nome, e esse servidor de nome vai ficar responsável